Meu nome é Suzy Nogueira, eu sou aluna do curso de Complementação e Pedagogia aqui do Polo de São José dos Campos, da Uninter, e vou estar apresentando para vocês o meu estágio, que foi escolhido no modo de extensão, tá? Então, para isso foi proposto que vai ser realizado o webinário, onde ele é dividido em duas partes. O primeiro momento, que é o que vocês estão visualizando, é de uma atividade assíncrona, ou seja, eu estou gravando um vídeo, uma videoaula sobre o uso da tecnologia de informação e comunicação na educação, e onde eu vou estar conversando com vocês sobre o que é a TICS e aonde ela é utilizada na educação, de que forma, e um pouco especificamente desta aula que eu vou estar apresentando para vocês, desse seminário, é sobre também a educação híbrida, tá? Então eu convido a todos a participar desse momento, nesse momento único que nós estamos vivendo. Então o modo extensão é um modo proposto pela Uninter para que a gente pudesse então estar realizando um estágio respeitando o distanciamento social, que é justamente isso também que veio a ser: como que eu posso realizar esse estágio não presencial numa escola? Utilizando a tecnologia de informação. Então, a gente vai estar conversando sobre isso. A outra parte do meu estágio, na verdade, também é composto de momento síncrono, ou seja, é o momento onde eu e mais os convidados, mais os palestrantes, estaremos todo mundo no mesmo horário, conversando exatamente sobre isso. Esse meu estágio é voltado para a educação infantil, então a gente vai estar vendo mais o uso da aplicação, umas ferramentas, atividades síncronas e assíncronas para a área de educação infantil. E o bate-papo que vai ser realizado também é justamente isso. Então, são profissionais da área, são professoras que trabalham na educação infantil e, por causa da pandemia, foram obrigadas a usar a tecnologia. Algumas já utilizavam no seu cotidiano, mas não tão, de uma forma tão necessária, então já conheciam. Outras nem tanto, outras profissionais se viram obrigadas a aprender, tá? Porque o que a gente vai estar vendo sobre o ensino híbrido, sobre a tecnologia, era tudo que se via antes da pandemia. Então, no momento que chega a pandemia, você começa então a ver muito estudo sobre a tecnologia híbrida, mas não está sendo aplicado, tá? Há uma diferença, porque a partir da pandemia foi criado, então, foi utilizado o ensino remoto emergencial, tá? Que é diferente do EAD. Quando a gente vai para o EAD, ele tem toda uma plataforma, ele tem toda uma base necessária. No ensino remoto, não. O ensino remoto emergencial, como o próprio nome diz, ele foi imposto, ele foi melhor, ele foi colocado para que pudesse suprir a necessidade daquele momento. Com o distanciamento social, a gente se viu obrigado a não ir nas escolas, para poder diminuir o contágio do Covid. Então, como que a gente ia garantir? Ia continuar os estudos. A escola é muito além da sala. A educação é fundamental, é um direito fundamental do ser humano. Então, nesse momento de pandemia, foi necessário reinventar, reaprender sobre como ensinar, tá? Então, nesse primeiro quadro, nessa primeira parte, vamos ver então sobre o que é educação, a tecnologia de educação, aonde é aplicado, de que forma nós aplicamos, e um pouco sobre o ensino híbrido, tá bom? Na segunda parte, eu falo um pouco sobre as atividades síncronas e assíncronas, que de repente todo mundo passou a conhecer um pouco melhor. Quais são os aplicativos melhor utilizando? Aqui, por exemplo, eu estou gravando um vídeo para um momento síncrono. Então, eu posso utilizar uma ferramenta, posso gravar no YouTube, eu posso utilizar softwares próprios ou aplicativos, posso usar a tela do celular. Mas e quando eu vou fazer um encontro virtual, uma live, por exemplo, que vai ser o caso do outro passo desse estágio? Eu preciso utilizar então uma ferramenta que me permita fazer em tempo online, em tempo real, que eu consiga então transmitir a minha aula, transmitir a minha palestra, o que eu for estar dando, dentro desse contexto. Então a segunda parte, ela é no outro vídeo que vai estar sendo publicado, é referente a isso. Então quais são as ferramentas? Eu vou sugerir algumas ferramentas voltadas para a educação infantil, para atividades síncronas, quais são as melhores assíncronas. E um detalhe também importante,
que para a educação infantil específico, a primeira infância, fala-se muito, a recomendação dos pediatras, que a gente não dê acesso ao computador, às mídias. Então, até os 2 anos, a recomendação é que não se utilize. Mas, aí a gente volta a falar, estamos vivendo na pandemia no momento emergencial, aonde você simplesmente não tem mais esse contato, esse vínculo entre a criança, o bebê, e o educador e o profissional de educação. Então, a gente vai estar abordando de uma certa forma também para a primeira infância, mas a gente está pensando justamente nisso. É um momento de pandemia. Então, como que a gente vai garantir o mínimo de vínculo com os docentes e os discentes? Como é feita essa ponte, então? Então, é para isso que está as TICs, tá? Quero muito que vocês assistam bons estudos. Em um mundo cada vez mais conectado, tudo se transforma. Desde a forma como os alunos se conectam com o conhecimento até o papel que o professor tem dentro da sala de aula. Esse seminário, então, é uma introdução sobre as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, e o ensino híbrido. Bom, como já explicado, esse seminário ele faz parte, então, do meu estágio no formato de extensão, que é um webinar sobre o uso das tecnologias digitais de comunicação. As TICs, na verdade, são TDICs, tá? Porque, como a gente fala, tecnologias digitais, então tem um D antes desse I, na educação infantil em tempos de pandemia, desafios e avanços. Meu nome é Suzy Nogueira, sou mestre em ciência e sou aluna do curso de complementação em pedagogia do Polo de São José dos Campos. Tá? Então, quando a gente pensa em tecnologia, elas estão presentes em todos os âmbitos da sociedade moderna. Hoje não há nada que não tenha tecnologia. Então, a gente tem a forma de se produzir, a forma de disseminar, a forma de editar, de fazer, de todas as áreas do ser humano envolve tecnologia. Então, o modo que a gente se conhece, as relações pessoais, interpessoais, relações externas, não há mais como evitar o uso da tecnologia no cotidiano. E isso também vale para a educação. Não tem mais como a gente separar a tecnologia da educação, ainda mais nos tempos de hoje. Bom, por que eu escolhi esse tema? Tá? Por que foi proposto? Por que foi visto esse tema? Bom, em especial durante o período da pandemia que estamos vivendo, para que se pudesse, então, uma das formas de se diminuir o contágio cientificamente comprovado é o distanciamento social. Então, foi estudado que através do distanciamento social, mais ações de higiene, como lavar a mão, uso de máscara, eram as únicas ações concretas até o momento, antes da vacina, que pudesse frear a contaminação do Covid-19. Bom, por isso, diante desse novo cenário, que até então nunca tinha se visto, o uso da tecnologia foi a única ferramenta disponível para que se pudesse dar a mínima qualidade na continuação dos estudos. Então, quando a gente vai olhar então para a educação infantil, em específico, é muito importante você conhecer essas ferramentas, você entender de que modo eu vou levar alguma atividade educacional proposta no currículo que eu possa garantir para que meus alunos tenham a continuidade do ensino durante esse momento de pandemia, tá? Então, ao se ver esse novo cenário, é preciso conversar mais. A tecnologia, como já foi dito, ela já vinha sendo utilizada, ela já é uma ferramenta que já vem sendo aplicada no mundo inteiro. No Brasil, a passos bem lentos, nós estamos avançando. Então, quando você olha para esse novo cenário de pandemia, você de repente pegou uma ferramenta que já tinha, que todo mundo já conhecia, mas que não era usada. E ela passou a ser a única forma de continuar o estudo. Então, o objetivo desse seminário é então abordar o uso das TICs na educação.
tá? A gente vai estar vendo então sobre educação híbrida e apresentar algumas ferramentas digitais voltadas para a área de educação infantil, onde a gente tem então as atividades síncronas e atividades assíncronas. Bom, quando se pensa então em tecnologia, a primeira barreira que a gente tem são os desafios, né? Então, quando você enxerga a tecnologia, é muito importante então você saber quais são as ferramentas e como elas são classificadas. Os educadores estão preparados para utilizar essas ferramentas? Eles conhecem? Eles têm um ambiente próprio? Eles têm internet disponível para isso? Né? Então, qual a melhor ferramenta para se utilizar com os alunos? Quem precisa aprender? Como avaliar? Então, de uma hora para outra, os professores que se viam em sala presencial, onde eles tinham contato com os seus alunos, onde eles conheciam aquele aluno dentro da sala, eles passaram a entrar na casa do aluno. A sala de aula se transformou a casa dos alunos. Então, como que a gente vai utilizar essa tecnologia dessa maneira? Esse aluno, ele tem as ferramentas para poder assistir essa aula online? Então, esses são os desafios que a pandemia revelou. São desafios que sempre estiveram, que sempre existiram, mas a pandemia simplesmente revelou de um modo bem brusco, de um modo bem claro para a sociedade brasileira, o quanto nós somos defasados em relação a tecnologias. Então, a realidade das redes de ensino, em muitos casos, pode apresentar dificultar a adoção de tecnologias na sala de aulas. Alguns desafios mais conhecidos e legítimos são a infraestrutura precária, ou seja, a internet, o próprio material, equipamento, a formação insuficiente. Vimos que muitos professores, educadores e os pais também não tinham conhecimento das ferramentas. A ausência de orientação técnica para investimento em tecnologia. Então você precisa preparar um ambiente, você tem que equipar uma sala, você tem que colocar computadores, colocar alimentação de rede, para que você consiga garantir o mínimo dessa tecnologia. Há um outro desafio que quando a gente fala, não olhando somente para a pandemia, a resistência de alguns professores no uso das TICs. Então, fora isso também tem a falta de apoio, a má qualificação, o desconhecimento, tá? Então, são vários desafios que de uma hora para outra foi revelado, mas que há muito vinha se trabalhando sobre eles. Bom, inovar a educação tornou-se uma necessidade urgente, tá? Não somente por causa da pandemia. Se a gente olhar então para a pandemia, não é que tornou-se uma necessidade urgente, foi a única solução possível. Visto disso, foi visto que a escola precisa mudar, porque os alunos já mudaram o seu modo de interagir com o conhecimento. Com os alunos, com essa geração nascida digital, a escola precisa repensar o modo de ensinar. Então é importante esse contato com a tecnologia. A pandemia revelou isso. Então, a partir disso, a gente vai enxergar a tecnologia de uma forma diferente. Mas então, quando a gente vai ver na prática e na teoria, tá? O que é promover inovação educacional? Como dotar esses conceitos? Quais metodologias e recursos usar? Como se produz? Como se faz a transformação? E o que é tecnologia? A palavra tecnologia tem origem no grego. Significa técnica, arte. Então, ou seja, é o estudo, é o ofício. Tecnologia é todo instrumento ou método usado pelo homem para facilitar e melhorar os resultados do seu trabalho. Ou seja, o ser humano sempre produz tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são robôs, são computadores, são um smartphone. Mas não. Todo instrumento que o ser humano usa para facilitar e melhorar esse resultado é tecnologia. Então, o que a gente fala por tecnologia na educação? São um conjunto de técnicas, processos e métodos que utilizam meios digitais e demais recursos como ferramentas de apoio aplicados ao ensino, tá? Ou seja, é uma forma que você tem então de aprender e ensinar através dos meios tecnológicos.
The history of technology in education. Let's begin. El queso está viejo y mozo. Of tomorrow. A tecnologia sempre esteve presente numa sala de aula. Então, como a gente viu no vídeo, pensando num tempo mais moderno, nosso tempo, provavelmente, do pessoal mais antigo, já de 40 anos, todo mundo lembra de mimeógrafo, né? Então, como a gente costuma falar, o cheirinho de álcool na sala de aula faz parte da nossa memória. Depois a gente teve episcópio, né? É o primeiro retroprojetor, tá? Aí o retroprojetor que a gente tinha aquelas folhas, então tinha as canetas para você poder marcar na transparência. Os computadores, a evolução dos computadores é inegável, né? Então você começa dos ENIACs, né, em 1960, o primeiro computador onde ele ocupava uma sala inteira, e hoje em dia a gente tem o computador na palma da mão. Foi muito rápido. Data show, que hoje em dia é fundamental, né? Então, com a evolução da tecnologia também na educação, hoje a gente prepara aulas nos computadores, como você vai passar esses slides para os professores, para os alunos, através então do data show,
muitas escolas já têm um data show em cada sala. Você tem um data show, você pode ou transmitir na parede ou em lugares brancos, mas já faz parte hoje em dia do cotidiano. A internet, com o advento da internet, você hoje em dia conectou o mundo, né? A internet possibilitou você buscar conhecimento em qualquer lugar, em qualquer hora. Então, a partir disso, você criou redes sociais, você criou modos de ensinar com um clique. Bom, aqui eu só coloquei o quadro negro, porque o quadro negro, como vimos, ele é tão antigo, mas ele existe ainda hoje aqui no Brasil em praticamente todas as salas. A gente tem a lousa branca, mas em muitas escolas no Brasil usa-se ainda o quadro negro. Há algumas escolas que usam a lousa branca e o quadro negro, mas a grande maioria ainda é o quadro negro e o giz, né? Então temos também a lousa digital, que é onde você consegue então interagir com uma lousa, tá? E outros avanços que apareceu no vídeo. Mas apesar de todos esses avanços na tecnologia, em várias instituições do Brasil, em várias escolas no Brasil já mudaram muito em questão de educação e tecnologia, o modelo de ensino no Brasil é tradicional. Ele foi criado na Revolução Industrial e é ele que perpetua, tá? E com isso não houve evolução. As escolas brasileiras não evoluíram. Então, se a gente compara uma sala de aula de 1900, 1910 com uma sala de aula atual, veremos que é praticamente a mesma coisa. O Brasil não evoluiu. Então, o grande avanço, segundo Frederic Lito no Brasil, foi o giz colorido. O que mudou do começo do século de 1900 para este século? É o giz colorido. Na grande maioria das escolas brasileiras é isso, né? Então, a gente precisa, então, repensar no modo de ensinar no Brasil. Ensino híbrido. Vídeo errado, esse é o vídeo correto. Diante dos nossos alunos, vemos o tempo passar cada vez mais rápido. Não é de hoje que a sala de aula convencional se distanciou da realidade cotidiana. Novos caminhos levam a mudanças em nossa prática docente, dentre elas a adoção de um ferramental baseado em tecnologias digitais educacionais. Há quem pense que o uso destas tecnologias diminui a importância dos professores, mas não é verdade. Elas ajudam a aproximar o professor da turma e vice-versa, e são essenciais para que possamos participar de um espaço educacional mais fértil e desafiante. Nesse espaço, podemos estimular nos alunos o sentido de colaboração, ajudá-los a trocar mais experiências. O uso adequado das tecnologias em sala de aula ajuda na construção de uma educação mais ampla e pertinente. O ambiente de aprendizagem online da PUC-Rio é peça-chave na integração da instituição aos modelos educacionais da atualidade, a exemplo do que vem ocorrendo nas principais universidades do mundo. Esse vídeo é um vídeo promocional, mas que você pode reparar a preocupação de elevar a educação brasileira a nível mundial. Por quê? Porque no mundo a tecnologia já faz parte das salas de aulas. Tá? Então, quando você pensa em educação, não se separa mais educação e tecnologia. Enquanto no Brasil está começando esse processo de introduzir as tecnologias nas salas de aula. Então, o primeiro passo é o quê? É quebrar a barreira entre o professor, entre as pessoas, gestores, entre o governo, para que consiga, então, inserir realmente as tecnologias em salas de aula. Então, é uma transformação estrutural, que não depende somente da tecnologia. Então, a tecnologia, ela pode viabilizar e potencializar, tá? Então, mas não basta simplesmente fornecer equipamentos aos alunos e professores, precisa treinar. Então, você tem que dar estrutura, tem que dar internet. É preciso, então, uma medida
um plano envolvendo todas as esferas da educação. Você precisa, então, para poder colher resultados positivos e efetivos, de práticas pedagógicas, para que você consiga fazer essa ponte entre os alunos, os professores, que os gestores, então, consigam olhar a tecnologia de uma forma nova, não como um concorrente ou alguma coisa não positiva, mas sim algo que está agregando à educação. Tá? Então, quando a gente pensa hoje no cenário escolar, como que é hoje numa sala de aula? Os alunos, grande maioria, eles têm um celular. Então, quando você está escrevendo num quadro negro, nem que seja ainda num quadro negro, muitos deles não vão querer mais copiar. Eles vão fazer o quê? Eles vão tirar foto dessa sala, desse quadro, para que eles possam estudar depois. Eles vão compartilhar o conhecimento. Então, durante algum tempo na sala de aula era proibido o uso do celular. Mas até onde isso é negativo e isso é positivo? Como equilibrar? Como fazer com que aquele aluno que está com aquele celular na mão use para a aula e não para ficar conversando entre eles? Então, como que a gente faz essa interação? Como que você pega um aluno e ensina ele a estudar? Por mais que ele tenha conhecimento da tecnologia, os nossos alunos não são preparados a estudar com a tecnologia, e isso com a pandemia ficou muito evidente. Tá? Então, precisamos falar, então, quando se fala em tecnologia e nesse mundo atual, os nativos digitais. Então, quem são os nativos digitais ou geração web 2.0? Então, pela primeira vez na história, então, você tem uma geração que domina uma tecnologia muito mais do que as que criaram. Ou seja, as crianças hoje em dia, elas nascem na era digital. Então, com isso, é uma coisa muito natural o envolvimento delas, como elas interagem com as tecnologias disponíveis, do que muita gente. Tá? Então, qual é a definição? São aquelas pessoas que cresceram em contato com a internet. Elas já nasceram, ou pelo menos cresceram em uma era toda tecnológica. Então, o conceito indica que os alunos dessa era, eles são extremamente ambientados com a tecnologia. Isso inclui jogos, vídeos, interações sociais através do meio digital. Então, enquanto nós professores, enquanto nós educadores, durante a pandemia tivemos que aprender como mexer, como cuidar, como programar aplicativos, os alunos já sabiam, eles já conhecem as ferramentas, já conhecem os equipamentos, para que continuasse no ensino, então. Mas qual é o perfil do aluno dos nativos digitais? Bom, quando se pensa numa escola, tá? Por exemplo, aqui está falando no grego romano, você tinha o professor como o mestre central de uma sala de aula. Você tem aquela visão onde o professor é o rei dentro da sala de aula e não se discute, tá? Mas quando a gente olha então para esses nativos digitais, o professor enfrenta um desafio muito grande para executar o seu trabalho, se ele insistir em manter essa postura. Se um professor insiste em manter a postura de rei, de mestre dentro da sala, ele dificilmente vai conseguir interagir com essa nova geração de alunos. Então, esse conceito de que os alunos dessa era são extremamente ambientados com a tecnologia. E tal relação com o recurso tecnológico, eles são muito imedialistas. Isso é uma característica dessa geração. Eles esperam encontrar a resposta imediato, porque eles aprenderam, eles viveram no mundo assim. Você joga no Google, você tem um micro-ondas que te esquenta a comida em segundos, você obtém a sua resposta em segundos. Então, o mundo é muito rápido para eles e eles cresceram assim, eles não conhecem uma outra forma. Então, para essa geração, esse comportamento de ficar dentro de uma sala de aula, sentado, onde simplesmente escutando o que o professor tem a falar, é muito difícil. Eles não conseguem aceitar exatamente isso, onde eles são passivos e o professor é o mestre. Então, qual é a dificuldade dos nativos digitais no Brasil? As dificuldades sociais, governamentais,
institucionais, eles atravancam muito o processo desse ensino-aprendizagem, ou seja, quanto mais o Brasil insiste nesse modelo tradicional, aonde o professor ele é o centro do ensino, maior se abre a distância entre o conhecimento dos nativos digitais, tá? Então, para que isso seja revertido, é necessário que haja ações externas à escola, para que essa desigualdade seja amenizada. Então, quando a gente fala também dos nativos digitais, a gente tem a parte social muito envolvida no Brasil. Quando você vê o nativo social, o nativo digital, entre escola pública e escola privada, há um abismo social entre eles, tá? Então, é preciso ações externas para que isso venha a diminuir, tá? E qual é o papel, então, da escola? É simplesmente, ou melhor, é fundamental que as escolas sejam reformuladas, tá? Ou seja, a escola precisa transformar-se cada vez mais em laboratório e menos em auditório. A imagem de uma sala onde se tem várias carteiras e o professor na frente como palestrante, ela não se encaixa mais nesse perfil desses alunos. É preciso fazer então com que eles se interessem pelo ambiente escolar. É preciso mostrar para eles que estudar é interessante, que aprender matemática, física, português, filosofia, de uma maneira que eles se atraiam por isso. Esse é o papel da escola, o novo papel da escola. E qual é o papel do professor? Então, quando o professor incorpora recursos digitais à sua prática de ensinar, além de desenvolver a habilidade do uso das mesmas, ele consegue fazer uma ligação entre o domínio, a prática pedagógica e as teorias educacionais. Ele cria uma ponte entre esses alunos, ele consegue transmitir o seu conhecimento de uma forma muito mais sucinta, muito mais aberta. O aluno passa a ser receptivo às informações. Então, por que é preciso pensar numa nova escola? Segundo fontes do TICS de 2016, 27% das crianças acessam a internet pela primeira vez entre 9 a 10 anos, tá? Então vejam que isso é em 2016. As principais atividades realizadas pelos alunos na internet são procurar informações no Google ou outro buscador. 87% e 85% é assistir vídeo, ou seja, as crianças, esses adolescentes, eles procuram informações muito fáceis, muito ágeis. 73% dos alunos aprendem a usar recursos tecnológicos por iniciativa própria, tá? Então, como? Tutoriais na internet. Então, o que eles querem aprender, eles buscam na internet como? No YouTube, no Google, e eles fazem. E você tem qualquer tipo de informação na internet. Então, por isso que é importante a formação desses alunos, para que eles aprendam como procurar, aprendam o que buscar. E 76% dos alunos declaram que quando o professor usa a internet, a aula fica mais legal, ou seja, fica mais atrativa para eles. Bom, se a gente pensar qual é a resposta dos professores em relação a isso. 94% dos professores passam a ter acesso a materiais didáticos de mais qualidade com o uso das TICs. 85% dos professores adotaram novas metodologias de ensino. E 82% dos professores passaram a cumprir sua tarefa administrativa com mais facilidade. A utilização de ferramentas TICs, ela não auxilia somente os alunos, ela também auxilia os professores. Então, é necessário que os professores aprendam ferramentas, porque isso só vai agregar na sua sala de aula. Então, a decisão de utilizar tecnologia não pode ser tomada somente como uma medida administrativa, tá? Vou atualizar a minha escola e vou usar ferramentas. Não. Você precisa, então, utilizar como um instrumento para modernizar a concepção pedagógica. É preciso mudar o pensamento, é preciso rever como ensinar. Para isso, você precisa, então, gerando a cultura do aprender a aprender. Você precisa investir na formação dos professores. O professor passa, então, a ser o motivador e o facilitador do acesso ao saber. Ele se torna, então, um mediador do processo de aprendizagem.
O professor, ele passa, então, ele sai daquela visão do papel central, aonde ele é o único responsável pelo aprendizado, e passa a ser aquele que vai mediar o conhecimento, que vai ajudar o aluno a buscar o saber, tá? Então, cabe ao professor estabelecer o diálogo com os alunos, apresentar questões que instiguem a curiosidade pelo tema tratado, conduzir os processos de reflexão, apoiar as práticas educacionais e avaliar se o conhecimento foi assimilado satisfatoriamente. E qual é o papel do aluno? Porque é muito fácil falar, então, que a tecnologia existe, vamos passar para os professores. Mas é também preciso passar para os alunos como aprender a aprender, como que eles vão estudar. É preciso mostrar para eles, por mais que eles tenham conhecimento das ferramentas, por mais que eles vivam a tecnologia, eles precisam aprender a estudar. Tá? Então, o aluno passa a ter as ferramentas em suas próprias mãos. O aluno passa a ser o responsável pelo seu conhecimento. Ele passa a ter o domínio, tá? Ele passa a ser o protagonista da sua aprendizagem. Então, para isso, qual a formação necessária? Utilizar tecnologias de forma autoral, ou seja, ele precisa aprender a procurar sozinho, como aprender e principalmente como procurar. Maior fluência na responsabilidade e amplitude na comunicação a acessar, produzir e disseminar informações. É preciso investigar, é preciso conhecer fake news, como identificar fake news, como saber as fontes, como procurar em sites confiáveis. É importante ensinar o aluno como pesquisar. Ele precisa produzir conhecimentos e resolver problemas. A educação não está mais somente na mão do professor, pelo contrário. Agora a educação está na mão do próprio aluno. Ele precisa refletir de forma crítica sobre a cultura digital e como que esse impacta, então, na sociedade, no trabalho, no meio ambiente. Aproximar o currículo às práticas e o cotidiano. Ampliar, diversificar e aprofundar conteúdos. O professor passa uma sugestão na sala de aula, ele passa sobre um assunto. Cabe ao aluno procurar mais a fundo, pesquisar mais, se envolver realmente no seu conhecimento. Bom, então muito foi se falado sobre as tecnologias digitais, mas há várias metodologias de ensino, tá? Então essas modificações requerem novos suportes pedagógicos. A gente tem que transformar o papel do professor e do estudante, ressignificando o conceito de ensino e aprendizagem. Então, o que é o ensino híbrido? Há várias denominações para o ensino híbrido, tá? Então, a gente tem educação híbrida, Berlin, Blended Learning, educação bimodal, aprendizagem combinada, dual, semipresencial, semi-virtual, bimodal. Então, o ensino híbrido tem todos esses conceitos, todos eles sendo utilizados como sinônimos para descrever a modalidade de ensino semipresencial. Então, na verdade, o híbrido é justamente isso. Tá? Então, ele é essa combinação de instrução entre o presencial e o online. Tá? Então, a combinação da instrução tradicional face a face, ou presencial, com a instrução assistida por um computador. E é justamente essa junção que é o ensino híbrido. Então, quando eu falei no começo que muito vem se falando de ensino híbrido hoje em dia, no momento em que os estudos tiveram seu momento, eles foram parados, né, foram interrompidos, a gente não teve ensino híbrido nesse momento. Por quê? Porque você não teve mais o contato presencial, a gente teve somente online. À medida que algumas escolas começaram a voltar aos poucos, aí sim, você tem a quantidade permitida de alunos que vão às escolas, mas que eles não estão mais 100% presencial. Eles estão um tempo nas escolas e um tempo online. Esse é o ensino híbrido. Então, os modelos que caem nessa zona híbrida de ensino apresentam tanto quanto a antiga tecnologia, ou seja, a sala presencial, quanto a nova, né? Então, você tem os conteúdos no AVA, em plataformas digitais, as interações também online. Você tem
aulas ao vivo, mais os encontros presenciais. Então, essa junção do EAD mais a sala presencial, isso é ensino híbrido. Então, é preciso tirar as qualidades, aproveitar da melhor maneira o que essas metodologias têm para poder dar. Então, quando se fala de tipos de ensino híbrido, há uma vasta, então eu vou só passar por cima bem rapidinho, tá? Porque não é o intuito desse seminário, se aprofundar um pouco mais dos ensinos. Então, a gente tem no ensino híbrido a sala de aula invertida, o grupo dual colaborativo, suplementar, a rotação de estudos, laboratório rotacional, o híbrido colaborativo síncrono, ou seja, você tem então agora não somente aquela sala convencional, você agora tem ambientes de estudo. Isso o ensino híbrido ele proporciona ao aluno, tá? Então, quais são as grandes vantagens do ensino híbrido? Ele tem um maior engajamento dos alunos no aprendizado, já que por vez ele é o autor do seu estudo, ele é o protagonista do seu estudo, melhor aproveitamento do tempo do professor, ampliação do potencial de ação educativa visando intervenções efetivas, planejamento personalizado, acompanhamento de cada aluno, oferta de experiências de aprendizagem que estejam ligadas às diferentes formas de aprender dos alunos, e você vai aproximar a realidade escolar do cotidiano do aluno. Então, por mais que o aluno esteja na sala de aula e tenha aquele momento presencial que ele precisa estar presente, quando ele vai, então, para o momento online, ele consegue adequar a sua realidade, ele consegue escolher o melhor horário de estudo, ele consegue escolher aonde ele pode estudar, como estudar. E esse ensino híbrido, ele vem apresentando várias vantagens. Bom, e qual é o contra, a desvantagem? Aí a gente depara novamente no abismo social. Então, foi uma pesquisa de 2018, ela aponta que 30% dos lares do Brasil não possuem acesso à internet. Então, ou seja, não tem como se implantar o ensino híbrido no Brasil 100%, tá? E além disso, o ensino híbrido somente é eficaz quando tem comprometimento do aluno e do professor, tá? Por quê? Porque nesse momento, no ensino híbrido, o aluno é protagonista juntamente com o professor. Então, ele precisa se dedicar, o professor precisa se dedicar aos momentos síncronos, momentos assíncronos, as aulas presenciais, e o aluno também. Se não houver essa cooperação, o ensino híbrido ele não funciona. Ensino híbrido. Personalização e tecnologia na educação. Hoje, com a internet, as informações estão disponíveis para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Novas formas de aprender e ensinar levam o educador a refletir sobre as possibilidades de integração das novas tecnologias digitais ao ensino. Mas só as tecnologias não são suficientes para que cumpram o objetivo de ampliar a conexão com os alunos e potencializar o seu aprendizado. A tecnologia veio como facilitador e potencializador do ensino, abrindo as portas para novas possibilidades de aprendizagem. O ensino de um para muitos, em que o professor explica o mesmo conteúdo para todos, não considera que os alunos aprendem de maneiras diferentes. O ensino híbrido é uma proposta de integração das tecnologias digitais ao ensino, onde o estudante aprende na escola também com o ensino online, possibilitando algum elemento de controle sobre o tempo e o ritmo do aprendizado. Esse modelo permite que o professor obtenha informações individualizadas sobre o desempenho dos alunos e consiga agir com maior eficiência nas necessidades de aprendizado e com maior rapidez. Nesse modelo de ensino, é possível o uso de recursos que auxiliam o professor a elaborar diferentes estratégias, de acordo com as necessidades de seus alunos, favorecendo a personalização do ensino.
Sabemos que essa tarefa não é nada fácil. O aprendizado dos seus alunos. O ensino híbrido abre o horizonte para a personalização, tendo a tecnologia como aliada. O ensino híbrido, assim como a utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação na educação, é uma ferramenta, a metodologia que veio para ficar. Tá? Não se tem como negar mais a sua função, a qualidade, a sua aplicabilidade no ensino. Então, a passos largos, mais lentos, o Brasil evolui utilizando a tecnologia. A minha referência bibliográfica para essa apresentação, ela consta aqui, essa referência. Muito obrigada a todos Muito obrigada pela paciência e pela participação a todos.